estamos na presença do professor Isaías. Queria agradecer muito sua presença aqui no programa Adriano Neném. E, Isaías, nós vamos direto aos pontos. E uma das grandes discussões que nós temos nos dias de hoje, uma discussão acadêmica, uma discussão também no campo do senso comum, às vezes, até inclusive no Brasil, sobre progressistas e conservadores. E eu ia pedir para ti, né, para que a gente pudesse, antes de nós elevarmos o debate, que a gente pudesse conceituar tanto o conservadorismo quanto o progressismo. Você poderia nos acrescentar sobre esses assuntos? Adriano, primeiro, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse novo projeto seu. Esse tema que você escolheu para a gente debater é um tema que já vem de bastante tempo. O conceito de progressismo e de conservadorismo, eu acho muito importante dizer que são conceitos muito amplos e que cabem muitas coisas dentro deles. Ou seja, nós temos vários tipos de conservadores e nós temos vários tipos de progressistas. E acho importante dizer também que esse conceito varia de acordo com as situações. Em determinada situação, uma ideia, um movimento ou uma pessoa podem ser tidos como progressistas e depois como conservadores. E o contrário também pode acontecer. Isso posto, eu acho que conservadorismo e progressismo representam uma atitude diante da vida, um pressuposto que as pessoas têm diante da vida. Fundamentalmente, o conservador é aquela pessoa mais apegada ao passado, às tradições, ao costume do povo, que pode até ser que ele encare a necessidade da mudança. Há conservadores que veem a necessidade da mudança, mas eles são contra uma mudança muito rápida, uma mudança revolucionária, porque eles entendem que uma mudança muito rápida e revolucionária pode não pegar, ou pode descambar para violência pura, para que essas ideias progressistas sejam mantidas. Então, se tiver que mudar, a mudança tem que ser lenta, tem que ser de acordo com as tradições, com o passado, para que a sociedade tenha tempo de se adaptar. O progressista já é um tipo de pessoa que entende que a mudança é importante e ela deve vir e deve romper com o passado. Nós temos vários tipos de progressistas, como eu já disse, desde pessoas moderadas até pessoas mais radicais. Mas são pessoas que entendem que não dá para ficar nos padrões culturais, políticos, tradicionais, porque isso seria manter a sociedade no status quo, quando a história ensina que a mudança ela sempre vai acontecer. Pode acontecer de maneira mais lenta ou de maneira mais rápida, mas a mudança é uma constante na história. Então, progressista é alguém que entende que a gente não pode ficar amarrado ao status quo, à situação reinante. E por isso a mudança ela é bem vista e muitas vezes ela deve ser acelerada. Exemplos de pessoas progressistas, tidas como progressistas ao longo da história, para a gente não ficar assim muito só no conceito. Todos os iluministas. O Rousseau, o Voltaire, o Montesquieu, o movimento socialista do século XIX, Karl Marx, Engels, são tidos como pessoas progressistas. Por quê? Porque eles, tanto esses iluministas que eu citei, quanto os marxistas que eu acabei de citar, são pessoas que entendiam a necessidade da mudança. Cada um de um jeito. Os socialistas querem uma mudança mais radical. Os iluministas queriam uma mudança para descolar a sociedade do feudalismo, das representações, das organizações feudais antigas, mas são tidos como progressistas. Eu acho que na nossa experiência nós temos mais facilidade de entender os progressistas. Eu acabei de citar os iluministas, acabei de citar Marx, Engels, liberais como John Stuart Mill e muitos outros. Mas eu trouxe aqui para mostrar para os que vão seguir dois ícones do conservadorismo. O Edmund Burke, esse é um livro fundamental dele, reflexões sobre a Revolução na França. A Revolução Francesa foi um marco, né, Adriano? Exato. E ele não era contra a Revolução, mas ele achava que a Revolução, sobretudo a partir do primeiro momento dela, quando ingressou na fase mais radical, lá da convenção, do republicanismo, ela se perdeu e ele é favorável a uma mudança bem mais lenta. E o outro, um francês, Alexis de Tocqueville, com esse livro famoso dele, O Antigo Regime e a Revolução. São dois autores importantes no marco do conservadorismo. Eles não eram contra a mudança, mas achavam que o que tinha acontecido a partir da Revolução Francesa tinha desprezado as tradições e os costumes. Maravilha. Trazendo para os dias atuais, a gente falando de conservadorismo e também de progressismo, a política americana, assim como a política brasileira, algumas pessoas começaram a colocar bandeiras
e se intitularem progressistas ou conservadores. O que é um problema do ponto de vista conceitual, porque aqueles que se dizem conservadores muitas vezes estão atrelados a questões religiosas. Então, se a gente pegar hoje no senso comum e perguntar a uma pessoa o que ela acha que é um conservador, esse conservador vai ser conceituado como uma pessoa cristã, vai ser conceituado como uma pessoa que rompe com algumas, que não permite que algumas tradições sejam destruídas, a preservação da família, por exemplo, né? E nós temos no progressismo, por outro lado, alguns movimentos que vão defender algumas legalidades e também algumas bandeiras políticas que acabaram associando ao progressismo. Do ponto de vista político, Isaías, talvez esse debate, não acadêmico, mas um debate popular, onde progressistas ou conservadores que se intitulam dessa forma, eles não têm uma falha conceitual do que é o progressismo e o conservadorismo, porque eu vejo que eles apenas levantam uma bandeira, sabem algumas palavras sobre o conservadorismo, sabem algumas palavras sobre o progressismo, e isso, além de esvaziar o debate, cria um campo de ódio e um campo de guerra, onde progressistas e também conservadores, que muitas vezes convergem nas ideias, se a gente pegar, por exemplo, o próprio Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx, em vários momentos, elogia Rousseau, que é um iluminista, exatamente na crítica à propriedade privada, a questão da desigualdade econômica que existe no mundo, essa coisa toda. Então, trazendo para os dias atuais, né, quando a gente vê o trumpismo ou Barack Obama como uma bandeira do progressismo, e depois veio o Biden, e aqui no Brasil a gente tem essas figuras também de Lula defendendo o progressismo, e aí você tem a figura do Bolsonaro defendendo o conservadorismo. Se ele não for um debate onde as pessoas entendam que seja para uma conversão de ideias e de debate, isso pode gerar o ódio. Você acha que em cima disso que nós temos hoje caminha-se para a compreensão ou caminha-se para desconstrução de ambos, a segregação de ambos? Adriano, esses problemas que você acabou de explicitar são decorrentes de duas coisas. Primeiro, o conceito é muito amplo. Dentro de progressista cabe muita coisa, e dentro de conservador também. Eu acho que a primeira coisa que os seus espectadores devem ter bem claro é isso. O conceito é um guarda-chuva, um guarda-sol. Cabe muita coisa dentro dele. E segundo, é que se a gente tiver um olhar um pouco mais panorâmico, a gente vai ver que nos anos 80, nos anos 90, o conceito de conservador e de progressista era um pouco diferente do que nós temos hoje. O problema é que nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, mas sobretudo nos últimos 20 anos, a sociedade nossa, a sociedade mundial, passou por uma mudança muito profunda. Cara, eu acho que nós estamos assim naquela virada de paradigma generalizado. Eu sou uma pessoa do século XX. Você também é, né? Sim. Então, muitos conceitos, a visão de mundo que a gente tinha no século XX, eu estou dizendo, nem estou me referindo aos anos 70, aos anos 80 e aos anos 90. Hoje, cara, elas ficaram muito velhas. Essas ideias, esses conceitos ficaram muito velhos. Por quê? Porque a gente está passando por uma mudança muito profunda no mundo. Uma mudança tecnológica. E essa mudança tecnológica ocasionou uma mudança cultural que eu tenho certeza daqui a alguns tempos a gente vai estudar como uma virada de paradigma. É um novo modelo de sociedade que surgiu por causa dessa mudança tecnológica. É uma nova visão de mundo que tende, não só tende, eu vejo acontecer isso, que se difunde muito rapidamente graças à internet e às redes sociais. Cara, o papel das redes sociais na determinação do nosso pensamento e na forma como a gente se encontra com as pessoas, como a gente debate ideias, o papel das redes sociais é muito importante de ser entendido, porque antes a gente não tinha isso. Então, hoje, o conceito, por exemplo, de progressismo, ele acabou ficando muito diluído. O que é ser progressista hoje? Então, o que significa hoje ser conservador? Você pegou aí na explicitação sua algumas ideias que caracterizam o conservadorismo e o progressismo hoje, que eu acho assim, olha, é fruto desse momento, desses últimos 20 anos de rede social e de uma grande polarização na sociedade. Então, nós caminhamos... Eu acho assim que o mundo, desde 2008, é um mundo em crise econômica. E a crise econômica, junto com o aparecimento das redes sociais, esses dois itens aceleraram a polarização da sociedade, de modo que fica até fácil você ver quem é o campo progressista e quem é o campo conservador. Mas eu noto que isso tem muito de cultural.
O conservador hoje, seja o trumpismo nos Estados Unidos, seja o partido da Le Pen na França, seja o bolsonarismo aqui no Brasil, tem muito de cultural. É a valorização das tradições da pátria, American Great Again, o Brasil, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, do Bolsonaro. Esse pessoal entende a imigração como uma coisa ruim. A identidade é dada pela religião, sobretudo pela religião cristã. É o medo do islamismo entrar e tudo mais. Então tem muito de cultural. Quando você transporta isso para a economia, não fica muito claro. Para a política fica, porque hoje, eu não sei se você ouviu e se os seus seguidores viram, o discurso do Trump ontem na convenção republicana, cara, é uma mistura de política com religião que é uma coisa impressionante. Então hoje, essa visão mais conservadora do mundo, ela é muito marcada pela religião, pela valorização das tradições da pátria, pela família e pela rejeição de tudo o que contribui para enfraquecer a pátria, a família, a sexualidade antiga e tudo mais. Já o progressismo, eu acho que ele se dividiu muito por causa das lutas identitárias. Então, sempre você vai encontrar uma tribo a favor de uma coisa, a favor de outra, e aí se fragmenta demais. Mas normalmente são posturas contrárias a essa visão de que a família tradicional é a família legal, a única que existe, que a sexualidade heterossexual é a que deve ser preservada, e uma série de outras coisas. Então, eu acho assim, nós estamos vivendo um momento de muita polarização, e a identidade, tanto do grupo conservador quanto do grupo progressista, elas se batem. São visões de mundo muito antagônicas e que eu acho que vai perdurar por eu não sei se isso um dia vai acabar. Mas, nesse momento, eu creio que por mais dezenas de anos, nós vamos ver esses grupos se digladiando e a polarização não cedendo. Isaías, queria agradecer você por esse nosso primeiro papo. Todas as pessoas que estão aqui, eu pergunto a vocês. E aí, você é conservador ou progressista? Deixe o seu comentário aqui embaixo, acrescente a discussão nossa, traga mais referências para que a gente possa discutir. Siga o nosso canal, acompanhe os nossos próximos bate-papos sobre essa mesma sequência. Muito obrigado.